Nós vamos agora trazer uma entrevista com o senador Elmano Ferrer. O senador Elmano Ferrer está em Brasília, capital federal, senador pelo PMDB no estado do Piauí. E é para lá, para Brasília, que nós vamos com o correspondente da TV Cidade Verde no Distrito Federal, Délio Rocha, falando ao vivo conosco. Boa tarde, Délio. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os piauienses. Pois é, estou falando aqui do Senado Federal, acompanhado do senador Elmano Ferrer. Boa tarde, senador. Boa tarde, Délio. Prazer estar aqui com você. Mas antes de conversar com o senador, eu queria que ele ficasse aqui, ele vai ficar com a gente até o final. Antes eu queria destacar um encontro que teve hoje aqui em Brasília, com prefeitos do Piauí. O ex-ministro João Henrique, do PMDB do Piauí, deu mostras de força política e reuniu 18 prefeitos dos 21 que o PMDB tem no estado. O objetivo desse encontro foi fortalecer a tese da chapa própria no Piauí. O senador Romero Jucá também participou desse encontro e, junto com o ex-ministro João Henrique, eles comentaram sobre esse evento. Vamos ouvir. Tá, daqui a pouco nós vamos então, Délio, com as informações do senador Romero Jucá. São as informações que você colheu aí mesmo em Brasília. Daqui a pouco nós vamos com essas informações. Vamos então falar com o Eu queria destacar esse encontro de hoje. Esse encontro de hoje fortalece a tese da chapa própria do PMDB? Veja, eu queria inicialmente cumprimentar a TV Cidade Verde por tê-lo como correspondente dela aqui na nossa capital, da capital da República. Eu faço isso na pessoa do meu grande amigo Jesus Filho. Então, isso é muito importante, estabelecer esse contato nosso com todos os piauienses. Veja, eu sempre, com relação à eleição de 2018, do próximo ano, eu sempre tenho dito que eleição a gente discute, conversa no período das eleições. O momento atual é de trabalho. Mas eu vejo e respeito, todos nós respeitamos, que o processo já está sendo demarrado. E não resta dúvida que isso é uma demonstração, fruto do trabalho que o ex-ministro João Henrique tem feito em todo o estado do Piauí, naquelas caravanas que ele empreendeu ao estado. Inclusive, ele me falou a semana passada de que iria fazer esse evento, convidar os prefeitos do PMDB para conhecer a sede do partido aqui em Brasília e manter alguns contatos que ele reputa de grande importância, tendo em vista essa tese que ele defende do PMDB ter um candidato próprio. Eu não tenho maiores informações sobre o evento, mas, de qualquer forma, eu acho isso importante. É uma demonstração realmente de articulação do ex-ministro João Henrique Souza em trazer os prefeitos prefeito do nosso estado para manter esse tipo de contato aqui na capital, que eu espero que redunde, que resulte também em benefícios para esses 21 municípios do partido no estado do nosso Piauí. Bem, senador, enquanto a gente não acompanha a entrevista com Romero Jucá e com o ex-ministro João Henrique, eu queria que a gente acompanhasse agora uma entrevista que eu fiz também hoje pela manhã com o senador Ciro Nogueira. Não há possibilidade do PP herdar os cargos do PSB no Piauí? Não, ninguém está atrás disso. O PP está contribuindo, já tem o seu espaço, que é um espaço importantíssimo. Nós nunca fomos tão reconhecidos em um governo como nesse atual governo, com três espaços importantíssimos, e nós só queremos contribuir para dar tranquilidade, para que o presidente possa votar e aprovar suas reformas. E sobre as composições para as eleições do ano que vem no Piauí, qual a sua chapa ideal, senador? É uma eleição que nós temos que discutir no ano de 2018. Acho que não tem por que nós anteciparmos essa discussão para agora, ninguém ganha com isso, é um ano de trabalho. Nós temos que ajudar o governador Wellington Dias no seu projeto de desenvolvimento do estado do Piauí, os prefeitos municipais, o prefeito da capital também. Eu acho que qualquer antecipação dessa discussão é ruim.
existe um compromisso, o Piauí inteiro sabe, de apoio à candidatura do governador Wellington Dias, a reciprocidade dele nos apoiar ao Senado, isso já está definido. O restante da chapa nós só iremos discutir no ano de 2018. E o PP vai ter candidato próprio para a presidência no ano que vem? Nós temos o nome do ministro Blairo Maggi, que é um nome importantíssimo, principalmente no setor do agronegócio, que está sendo colocado, mas é uma decisão que nós só vamos ter no próximo ano, de acordo com as pesquisas, né, de acordo com a vontade do próprio ministro de colocar o seu nome e de o partido incorporar as suas bandeiras. É um nome que viria muito a somar, mas é uma discussão que nós só teremos no próximo ano também. O senhor acha que o PP vai crescer ano que vem? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Pela perspectiva, o PP, que hoje é o terceiro partido na Câmara dos Deputados, tem tudo para buscar aí a segunda ou terceira força, para ser a segunda ou terceira força do país. Então, o senador Ciro Nogueira Filho, presidente nacional do PP, liderança maior do PP também aqui no estado do Piauí, falando a respeito deste cenário local nas eleições. Mas o senador Ciro, na condição inclusive de presidente nacional do PP, Délio, também falou a respeito da política nacional? Olha, Joelson, o senador Ciro Nogueira, inclusive, teve reunido ontem com o presidente Michel Temer e ele destacou algumas questões que tratou com o presidente, é o que a gente vai acompanhar agora. O governo agora, depois de virar dessa página da votação da denúncia, tem que voltar para os projetos importantes para o nosso país, né? Nós estamos discutindo algumas questões de reforma da Previdência, reforma eleitoral. Essa situação, acho que nós temos que voltar à tona de uma verdadeira reforma tributária no nosso país. E, paralelamente, sempre tratando um pouquinho do nosso Piauí, né, de questões importantes, relatando de situações que ele pôde ajudar, que é a questão da retomada do alargamento da BR-135, questão das duplicações do Piauí. Eu fiz um apelo enorme, que é um sonho de nós construirmos o prédio da Faculdade de Medicina de Parnaíba, que são recursos, uma luta histórica do deputado Paes Landim, que precisa dos financeiros para que essa obra seja concluída ainda esse ano. Então, são questões que a gente discute a questão nacional, mas sem esquecer do nosso querido estado do Piauí. PP afinado com essas propostas aí de reforma? Sempre do possível. É lógico que nós temos que reconhecer as dificuldades. Você tratar de reforma da Previdência nas vésperas de um período eleitoral não é fácil. Mas é uma situação que nós temos que enfrentar, se discutir com a sociedade, com a população, que ela possa fazer parte dessas discussões e que a gente possa fazer uma reforma que seja boa para o nosso país. O presidente está otimista em relação à reorganização de sua base e à aprovação dessas reformas? Acho que a base deu uma boa demonstração, né? O nosso partido como um todo, mais de 90% votou a favor do presidente. Acho que o presidente tem feito um bom trabalho, num momento dificílimo da política nacional, crise política aliado com crise econômica, mas o país já começa a dar sinais de retomada no seu crescimento e eu espero que a gente possa, o mais rapidamente possível, ter uma volta da nossa geração de empregos, que isso é que mais tem afligido a todos nós, que é a falta do país ter sua capacidade de emprego, de gerar emprego, ser retomada. E eu espero que isso aconteça, o Congresso e os homens públicos do país fazendo a sua parte. A economia como um todo irá voltar também voltando a sua credibilidade no modelo econômico. Nós temos um grande ministro da Fazenda, que é o ministro Meirelles, que tem feito as atividades necessárias para a retomada da economia, e o Congresso agora tem que fazer a sua parte. E a possibilidade de um novo ministério para o PP, não entrou na pauta dessa reunião de ontem? Não tem, não podemos, lógico que todo partido político gostaria de ter um governo como um todo, mas não tem cabimento. O PP é o partido que mais é aquinhoado. Nós temos 2 ministérios importantes, que é a Agricultura e o Ministério da Saúde, a Caixa Econômica Federal. Não tem cabimento o PP ganhar mais um novo ministério. Nós temos quadros para isso, mas sabemos que o momento agora é de ver quem foi correto com o presidente, quem esteve leal, mas temos outros partidos que merecem ser contemplados, né, em uma mudança ministerial. Mas isso fica a critério do presidente da República. Está aí o senador
Ciro Nogueira, repercutindo o encontro que teve com o presidente Michel Temer. E quem esteve também com o presidente recentemente foi o senador Eumano Ferrer, só que tratando de outro assunto. Um deles foi a duplicação da BR-316. Exatamente. Não só a BR-316, como a 343, que é fruto de uma emenda impositiva de bancada. De outra parte, também tratamos de um assunto que eu reputo a mais alta importância, que diz respeito a recursos hídricos. Ou seja, desde que eu cheguei do Piauí há 51 anos, que essa história de carro-pipa. Estamos no século XXI. Então nós temos que buscar soluções para esse grave problema que existe há 5 séculos. Então, a experiência que nós temos, nós começamos a nos debruçar sobre um projeto concebido na CPRM, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, pelos geólogos e técnicos daquela instituição. Abraçamos a ideia, o problema era recursos, ou recursos para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Não adianta você dizer que vai fazer uma adutora do sertão. E esse é um projeto de uma dimensão muito grande e vai beneficiar 51 municípios. Então, conversamos com o presidente sobre isso. Felizmente, já temos os recursos assegurados através do Ministério da Integração. O EVITE, esse estudo de viabilidade, será feito conforme esses entendimentos, pela Codevasf, né? E, em sendo viável, vai ser uma luta muito grande de todos nós, do governador aos deputados federais, todos nós 3 senadores, enfim, é um esforço de todos com vista a uma solução definitiva. Hoje o Estado do Piauí gasta em torno de 100 milhões de reais todo ano. O Brasil, aliás, gasta no Nordeste, desses estados de estiagem mais crítica, quase 1 bilhão de reais, não fica nada. Quer dizer, então nós conversamos com o presidente sobre essa questão da adutora do sertão e da duplicação da 316, são 18 quilômetros, até ali do anel rodoviário da BR-316, e sai para o sul do estado até a cidade de Emerval Lobão. De outra parte, também tem a 343, que aí envolve obras de arte, quer dizer, viadutos, e a duplicação que vai ali do Morro do Uruguai até a Miguel Rosa, quer dizer, aquela grande passagem de nível que nós vamos ter naquele balão da Miguel Rosa. São obras importantes, né? Senador, outro assunto que eu queria abordar com o senhor é a questão da lei de responsabilidade das estatais. Na semana passada, o senhor celebrou 1 ano dessa lei. Ela realmente saiu do papel? Quais os benefícios que essa lei trouxe? A celebração se deu no Palácio Planalto, uma iniciativa do ministro Diogo Oliveira, que é o ministro do Planejamento, ao qual o Ministério está afeto à Secretaria de Controle das Empresas Estatais. O projeto realmente que celebramos agora 1 ano foi fruto de ideias de deputados federais, de senadores, que viram que as empresas estatais, que na área federal são 51 empresas estatais e sociedade e economia mista, com mais de 500 mil empregados, era um Estado paralelo, sem controle nenhum do Estado brasileiro. Então se fez essa lei, que estabeleceu novos critérios, um marco jurídico que vai nortear, disciplinar. Vem, aliás, há 1 ano atrás, como deve ser o controle do Estado sobre essas instituições. Nós tínhamos mais de 1 trilhão de recursos movimentados pelas empresas estatais, enquanto a administração, de outro lado direto, era de 1 trilhão e tanto. Ou seja, essas empresas, até indicações de natureza política, uma independência total que resultou, inclusive, nessa crise, nessa operação Lava Jato que aí está. Ou seja, os resultados hoje, podemos, conforme essa reunião e relatório feito pelo ministro
do planejamento, o Diogo Oliveira, que os resultados são positivos, várias dessas empresas, e principalmente a Petrobras, uma empresa que já está se recuperando, com resultados positivos, não só a Petrobras, como a Eletrobras, todos os bancos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, enfim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas são empresas sob o controle do Estado e que estavam totalmente independentes. Quer dizer, como se um Estado paralelo fosse. Então, eu creio que agora, com a lei de responsabilidade das empresas estatais, está havendo um controle sobre essas empresas, desde que eu considero importante a escolha dos dirigentes dessas empresas. Que prevaleça o mérito, quer dizer, o caráter técnico àqueles de natureza política. Então, fizemos um pronunciamento sobre isso na semana passada, quinta-feira, ressaltando esses pontos positivos dessa iniciativa de senadores e de deputados federais. Senador, eu não podia deixar de falar também na questão das reformas. É uma pauta que está dominando o Congresso Nacional. O governo está otimista. O senhor partilha desse otimismo do governo em aprovar as reformas? Olha, desde 2013, que houve as grandes manifestações nesse país, em que a sociedade brasileira, quer dizer, exigiu a partir daquele momento, de junho de 2013, essas reformas. Desde a reforma política, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, enfim, reinventar o que eu chamo sempre, reinventar o Estado. Quem é que no Brasil que está satisfeito com a insegurança que domina e predomina em todas as capitais, em todas as cidades deste país afora? Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quem nesse país, apesar dos esforços, está satisfeito com a saúde pública oferecida pelo Estado brasileiro? Os estados, de outra parte, os estados federativos, os municípios, estão na UTI, estão agonizando, quer dizer, sem os recursos necessários, além, sobretudo, que nós vivemos uma crise profunda hoje. O desemprego, quer dizer, visível e invisível, é uma realidade. No Brasil, temos mais de 13 milhões de desempregados, sem se falar nos subempregados e naquelas pessoas que estão também autônomas ou em situação, digamos, de um biscate aqui, biscate acolá, sem nenhum direito trabalhista ou direito previdenciário. Então, as reformas é um imperativo para que a nação continue a ser uma nação que supere os desequilíbrios que nós temos e as injustiças que ainda predominam em nosso país. E as desigualdades, sobretudo, né? Senador, a gente vai até o estúdio porque o Joelson parece ter uma pergunta para o senhor. Muito obrigado. Olha, senador... Senador Mano Ferrer, gostaria de saber do senhor o seguinte: toda vez que fala em entrevistas... Cadê o tempo real também? Tempo real está de férias, senador. Tempo real está de férias, Cadê o tempo? Oh... Está de férias. Antes era você teve de férias, agora é a vez dele, né? Estamos alternando aí, cada um descansa um pouco, senador. Agora, senador, toda vez que o senhor dá entrevista, isso é muito bom. O senhor fala com muita preocupação a respeito da questão do pacto federativo. O senhor acha que é um assunto que precisa ser discutido com mais exaustão. E o presidente Michel Temer, inclusive na reunião que teve com prefeitos recentemente, chegou a dizer que ia rediscutir essa questão do pacto federativo. O que é mais urgente nesse assunto que precisa ser tratado pelo governo federal? Primeiro, o pacto federativo é um problema que vem se perpetuando. Mas eu vejo que, no momento, nós temos que ver a situação das pessoas, a situação econômica, a crise que nós vivemos. Então, nós temos que voltar todos os nossos esforços, desafios para superar essa questão do desemprego, da economia, as empresas fechando, os desempregos aumentando, embora haja uma certa estabilização. Então, com relação ao Pacto Federativo, eu tenho uma preocupação, que eu vejo uma crise do Estado brasileiro, a crise do Estado. Eu vejo uma degradação, a gente indo para o caos. E dentro da crise do Estado,
se insere a crise federativa. Quer dizer, tanto os estados membros da federação, aqui no Distrito Federal, cada dia a insegurança predomina aqui no entorno do plano piloto da cidade. A saúde, veja bem, nós estamos aqui no cérebro das decisões. E com esses graves problemas que nós temos, Brasil afora. E o exemplo maior é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está numa situação de ingovernabilidade. Tanto é que o governo federal hoje está fazendo essa operação integrada com as forças do próprio Estado para manter a segurança, ou pelo menos amenizar ou atenuar a gravidade do problema do Rio de Janeiro, que não é só no Rio de Janeiro, é em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades. Então veja que isso tudo faz parte, do que eu sempre repito, da crise do Estado, cada vez arrecadando menos e gastando mais. Você veja que o déficit esse ano é uma coisa brutal, não só de uma forma geral, como o déficit da Previdência, por exemplo. Então, eu creio que nós temos que nos juntar, nos unir, no sentido de enfrentarmos essa questão, falar menos em eleição e muito mais em gestão. Nós temos que ser, porque está sofrendo, a população sofre, quem mais sofre é a população pobre, com o desemprego, que primeiro atinge a população pobre. Então, isso é que deve ser a grande preocupação nossa. Tá aí, senador, obrigado pela entrevista, bom trabalho. E agora a gente vai voltar até o estúdio, é com você, Joelson. Ok, Délio, muito obrigado. Délio, aliás, pois não, senador. Agradecer a oportunidade que me deram. O senador que agradecer aqui, pois não, senador? Agradecer a vocês da emissora, da TV Cidade Verde, e, sobretudo, cumprimentar e abraçar todos os piauienses de todas as tendências e termos otimismo. Creio que são nas crises que saem as grandes soluções. Então, eu queria abraçar a todos e me colocar sempre à disposição de vocês.